Vamos falar sobre uma das partes mais fascinantes da Bíblia que muitos de nós ainda não ouvimos falar: mudanças de nome. Você me ouviu certo. Não estamos apenas falando de nomes antigos aqui. Estamos falando de mudanças de nomes destinadas a servir a um propósito divino e que tiveram um grande impacto na vida de algumas das pessoas mais importantes da Bíblia. Aposto que você está se perguntando o que é isso. Vamos falar sobre uma das partes mais fascinantes da Bíblia: mudanças de nome. Você deve ter ouvido falar sobre mudanças de nome, mas você já pensou em como elas podem ser significativas? As mudanças no nome podem ter um grande impacto na vida de uma pessoa. Eles são mais do que apenas rótulos ou nomes frios. Eles podem ter profundo significado e propósito. Às vezes, eles podem até ser um pouco misteriosos. Quando Deus ou alguém com autoridade muda o nome de uma pessoa, não é apenas um novo rótulo. É um sinal de uma grande mudança. A pergunta de Shakespeare sobre nomes é realmente interessante. Ele achava que os nomes eram apenas rótulos, mas eles são realmente cheios de significado, propósito e, às vezes, um pouco de mistério. Quando Deus ou alguém com autoridade mudou o nome de uma pessoa, não era apenas uma nova marca, ele significava uma transformação de identidade, destino e, muitas vezes, um objetivo totalmente novo na vida. A Bíblia está cheia de pessoas vivendo suas vidas com um nome e, de repente, recebeu um novo. É como se um dia você acordasse, em vez de ser Steve da contabilidade, você foi chamado Steve, o Dragon Slayer. Tudo bem, talvez não tão dramático, mas você já se perguntou sobre o significado dos nomes na Bíblia. Muitos personagens da Bíblia passam por uma transformação em seu nome, geralmente coincidindo com mudanças significativas na vida. É como se você acordasse de repente um dia e se encontrasse chamado por um novo nome, como Steve, o Dragon Slayer, em vez de Steve, da contabilidade. Essas mudanças de nome são frequentemente acompanhadas por grandes mudanças de vida, novas responsabilidades ou uma nova chamada. Hoje, vamos explorar as histórias de 12 personagens bíblicos que receberam novos nomes e nos aprofundam das razões por trás dessas mudanças, o que eles queriam para esses indivíduos e o que eles podem nos ensinar hoje. Por que devemos nos preocupar com nomes? Essas mudanças de nome eram geralmente acompanhadas por algumas mudanças importantes na vida, novas responsabilidades ou uma nova chamada. Hoje, vamos explorar os nomes de 12 personagens bíblicos que receberam novos nomes e nos aprofundam das razões por trás dessas mudanças, o que isso significava para eles e como isso se relaciona conosco hoje. Por que devemos nos preocupar com essas figuras antigas e suas novas identidades? Cada uma de suas histórias contém lições que podem inspirar, desafiar e nos ajudar a entender nossa própria vida um pouco melhor. E não se preocupe, não entraremos em teologia pesada aqui. Ninguém vai adormecer durante este vídeo. Vamos mantê-lo leve e divertido, mas também mergulhar profundamente. Essas figuras antigas e suas novas identidades são cada uma de nós. Suas histórias nos ensinam lições importantes que podem nos inspirar, nos desafiar e nos ajudar a entender um pouco mais sobre nossas próprias vidas. Não vamos entrar em teologia pesada aqui, então ninguém vai adormecer durante este vídeo. Vamos mantê-lo leve e divertido, mas também mergulharemos profundamente no significado por trás dessas mudanças de nome. Tome um café, se instale e vamos começar a explorar o poder de um nome e o que acontece quando ele muda. Vamos fazer uma pausa rápida se você ainda não se inscreveu. Agora é o momento perfeito para apertar esse botão. Feito? Incrível! Vamos continuar. Tudo bem, vamos começar nossa lista com um grande Abrão. Vamos mergulhar no significado por trás desses nomes. Tome um café, sente-se e vamos explorar o poder de um nome e o que acontece quando ele muda. Se você está apenas se juntando a nós, não se preocupe. Aperte esse botão de inscrição e você estará pronto. Agora, vamos começar as coisas com um grande Abrão. Quem se tornou Abraão? Se você esteve na escola dominical ou em um grupo de estudo da Bíblia, pode ter ouvido falar de Abraão. Ele é uma figura bem central na Bíblia, mas vamos dar uma olhada em como e por que seu nome mudou. Originalmente chamado de Abrão,
Ele estava apenas vivendo sua vida na Mesopotâmia antiga, cuidando, ele estava indo bem por si mesmo, com uma esposa, Sarai, e muita riqueza, bandos, rebanhos, servos, os 9 metros inteiros. Então, do nada, Deus aparece e faz uma grande promessa: embale suas malas, deixe sua terra natal e farei de você o pai de muitas nações. Fale sobre um momento de mudança de vida. Este foi um momento de mudança de vida. Foi o ponto em que as coisas começam a ficando realmente interessante para Abrão. Ele não era exatamente um jovem quando isso aconteceu, lembre-se. Ele tinha 75 anos. Portanto, a promessa de se tornar pai de muitas nações pode parecer um pouco ambiciosa. Quero dizer, Abrão provavelmente olhou em volta para sua barraca e pensou: o que eu vou fazer? Este foi um momento realmente importante. As coisas começaram a ficar realmente interessantes para Abrão. Ele não era jovem quando isso aconteceu, mas tinha 75 anos. Então, a promessa de se tornar pai de muitas nações poderia parecer um pouco ambiciosa. Quero dizer, Abrão provavelmente olhou em volta para a tenda dele e pensou: Senhor, você tem certeza de que tem o cara certo? Estou bem passando pelo meu auge aqui. Mas o plano de Deus para Abrão era maior do que apenas uma árvore genealógica típica. Tratava-se de legado, propósito e algo muito além do comum. Avança um pouco rápido, e a fé de Abrão é testada repetidamente. Deus faz essa aliança com ele, mas há um minúsculo humano e sua esposa Sarai não tinha filhos, você vê. Então, toda a coisa de pai das nações começa a parecer um pouco instável quando seu plano de aposentadoria não inclui uma única criança. Mas Abrão acreditava, apesar das probabilidades, e é por isso que ele costuma ser chamado de pai da fé agora. Você sabe, houve um problema de tamanho com Abrão e Sarai, eles não tinham filhos. Quero dizer, é difícil imaginar ter um título de pai das nações sem um pequeno para chamar de seu, certo? Mas Abrão tinha fé, e é por isso que ele costuma ser chamado de pai da fé. Então, é aqui que entra a grande mudança de nome. Depois de anos de espera e confiança, Deus faz outra aparição na vida de Abrão. Desta vez, Deus não apenas reafirma a aliança, mas também dá a Abrão uma identidade totalmente nova. Deus muda seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. É como depois de esperar e confiar por tanto tempo, Deus faz outra aparição na vida de Abrão. Desta vez, Deus não apenas reafirma a aliança, mas Deus também dá a Abrão uma identidade totalmente nova. Deus muda seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. É como se Deus estivesse dizendo: você não é mais apenas o pai exaltado, você será o pai de muitos. Isso não era apenas um rebranding casual, era uma declaração do futuro de Abraão, um futuro que ainda nem se manifestara totalmente. Aqui está algo legal: a mudança de nome aconteceu antes de Isaque. Deus estava dizendo que você não é mais apenas o pai exaltado, mas o pai de muitas nações. Isso não era apenas um rebranding casual, era uma declaração do futuro de Abraão, um futuro que ainda nem se manifestara totalmente. Aqui está algo legal: a mudança de nome aconteceu antes mesmo de Isaque nascer. É como se Deus falasse o destino de Abraão na existência muito antes de parecer remotamente possível. É um lembrete poderoso de que às vezes Deus vê as coisas em nós que nem nos vislumbramos ainda. Ele nos chama pelo nosso futuro, não pelo nosso presente. O tão esperado filho finalmente chegou. É como se o próprio Deus estivesse falando, criando o destino de Abraão muito antes de parecer possível. Este é um belo lembrete de que, às vezes, Deus vê as coisas em nós que ainda nem imaginamos. Ele nos chama pelo nosso futuro, não pelo nosso presente. Neste momento, se você é Abraão, pode estar se sentindo um pouco confuso. Por um lado, você tem essa promessa incrível de Deus: você será o pai de muitas nações, e seus descendentes serão tão numerosos quanto. Eu sei que parece ótimo, mas também é um verdadeiro teste de paciência. Abraão estava esperando seu primeiro filho, o que é um treino de fé. E Abraão não apenas recebeu um novo nome, Sarai também entrou na ação. Mas vamos chegar até ela em breve. As estrelas no céu são lindas, não são?
Mas e se o primeiro filho ainda não estiver por perto? É um teste real de paciência. E Abraão não apenas recebeu um novo nome, Sarai estava lá também. Falaremos mais sobre ela em breve. Por enquanto, vamos ficar com Abraão. Deus deixou muito claro que a história de Abraão não era apenas mais uma história de um nômade vagando pelo deserto. Não, o novo nome de Abraão estava ligado à promessa de se tornar o patriarca de uma nação inteira, Israel. De fato, as três principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, todos traçam suas raízes de volta a Abraão. Então, sim, essa mudança de nome teve consequências globais. O que também é interessante é que isso não era apenas uma promessa de ter uma grande família. As nações que viriam de Abraão não seriam sua média comum, você sabe, é realmente outresting como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo vêm de Abraão. É como se o nome da mudança de nome tivesse efeitos tão grandes em todo o mundo. E não é apenas que ele prometeu ter uma grande família, mas as nações que vieram de Abraão seriam bastante únicas. Você sabe, é realmente interessante como a mudança de nome teve essas consequências globais. Não foi apenas uma promessa de ter uma grande família. As nações que vieram de Abraão foram realmente escolhidas por Deus para um propósito especial. E se você pensar bem, essa promessa ainda está sendo cumprida hoje. Os descendentes de Abraão ainda são tão numerosos quanto as estrelas, espiritualmente falando, através da fé que se espalhou pelo mundo. Eu sei o que você pode estar pensando, Abraão precisou de uma mudança de nome. Porque Deus não poderia deixá-lo manter seu nome antigo e continuar sendo o pai de muitas nações. Você já pensou em como Deus e as mudanças de nome estão conectadas? Não se trata apenas de um rótulo. Quando Deus dá a alguém um novo nome, é uma transformação real. É como uma nova identidade ligada a uma nova missão. É como uma história com um começo e um fim, mas muito mais profundo. A jornada de Abraão não era apenas vagando pelo deserto. Era sobre aprender a confiar em Deus, mesmo quando as coisas não faziam sentido. Quando o nome dele foi mudado para Abraão, era como Deus estava dizendo que você não é apenas o cara com quem fiz uma aliança, mas você é quem vou cumprir. O nome Shan era um sinal da fidelidade de Deus, um lembrete de que, mesmo quando não podemos ver a imagem completa, o plano de Deus ainda está se desenrolando. Então, Abraão entrou em sua nova identidade, mesmo que a realidade ainda não tivesse alcançado. É uma história de fé, paciência e um lembrete de que às vezes as promessas de Deus levam tempo, mas quando o fazem, eles valem 100% a espera. Eles vieram passar, e eles são ainda melhores e maiores do que jamais poderíamos imaginar. Conversamos sobre Abraão e sua grande mudança de nome, e agora é hora de falar sobre sua esposa, Sarai. Sarai, que se torna Sera, assim como Abraão. A mudança de nome dela não foi apenas uma decisão divina aleatória, tinha um propósito, e esse propósito era enorme. Então, vamos começar com Sera. Ela nos apresentou na Bíblia como esposa de Abraão, agora Abraão, e da história de Sera realmente complicada. Por um lado, aprendemos que ela é estéril, que era vista como um problema sério naquela época. Sarai não conseguiu ter filhos e, em uma cultura em que ter H era tudo, esse era um grande problema. Imagine viver em um mundo onde seu valor e status estão intimamente ligados a se você pode ou não ter filhos, e ainda assim você é a esposa do homem que foi prometido a ser pai de muitas nações. Isso é uma pressão forte por anos. Sarai observa como essa promessa de descendentes é dada ao marido, mas ainda não há bebê, e eu posso entender totalmente como sua fé pode ter sido testada. Todos nós temos nossos momentos em que não podemos esperar, e tenho certeza de que ela estava se sentindo da mesma maneira. Ela estava tentando tomar o assunto com suas próprias mãos, oferecendo a seu servo Agar a Abraão, esperando que fosse assim que a promessa de Deus aconteceria. Mas, como todos sabemos, esse plano não deu certo. Salvaremos esse drama para outra hora, mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Deus aparece mais uma vez e reafirma sua aliança com Abrão, e desta vez, ele também tem algo grande para Sera. Deus. Ela muda seu nome de Sarai para Sera,
que significa princesa ou mulher nobre. Agora, você pode estar se perguntando por que ela mudou seu nome. Sarai não era ninguém antes disso. De fato, Sara já tinha um nome respeitado. Então, por que Deus sentiu a necessidade de mudar isso? Bem, assim como em Abraão, a mudança de nome era mais do que apenas um interruptor de cosmético. Foi uma declaração do novo papel de Sara no plano de Deus. Ela não seria a esposa do pai das nações, ela seria a mãe das nações. Fale sobre uma atualização. Deus não estava apenas abençoando Abraão com inúmeros descendentes, ele estava deixando claro que Sara seria uma grande parte desse plano. As nações não ouviriam apenas de Abraão, eles passariam por Sara. Este foi seu momento de transformação, e vamos ser reais, isso não foi exatamente uma promessa fácil para ela engolir. Ela tinha 90 anos na época 90. Quero dizer, mesmo no mundo de hoje da medicina moderna, que seria manchetes, mas nos tempos antigos, isso era inédito. De fato, quando Sara ouve a notícia de que ela vai ter um filho, sua reação é rir. E quem poderia culpá-la? Ela tinha 90 anos. Ele já faz um ano. É incrível que uma velha possa ter um bebê. Isso é um verdadeiro milagre. Mas Deus, o mestre de tornar o impossível possível, impede gentilmente o riso de Sara. É como se ele estivesse dizendo: "Ó, Sara, espere e veja." E com certeza, o que acontece? Sara fica grávida de Isaque, cujo nome significa riso. Isso não é poético? A coisa que Sara achou inacreditável se tornou a fonte de sua maior alegria. Ela riu em descrença da promessa de Deus, e então Deus lhe deu uma razão. Risos em pura alegria. Não é esse o tipo de história que apenas Deus pode escrever. O que é incrível nesse nome muda é que ela nos mostra como Deus não muda apenas nomes, ele muda de futuro. Quando ele mudou Sarai para Sara, era um sinal de que ele estava cumprindo uma promessa, mesmo quando tudo parecia impossível. É como se Deus estivesse dizendo: "Eu sei que você não vê como isso pode acontecer, mas confie em mim. Eu tenho isso." E a transformação de Sara não era apenas ter um filho, era sobre ela entrar em seu Deus até aquele momento. A vida de Sara tinha tudo a ver com esperar, incerteza e tentar fazer as coisas acontecerem em seus próprios termos. Mas o nome Sara tinha um significado especial. Ela não seria uma mãe, ela ia ser a mãe dos reis. Ela não era mais apenas uma espectadora na história de Abraham. Ela era uma jogadora-chave na grande narrativa de Deus. Há algo lindamente relacionado na jornada de Sara. Muitos de nós, como ela, tivemos momentos em que sentimos que às vezes pode parecer que nossas promessas estão fora de alcance e o futuro está nos testando. Mas, mesmo nesses momentos, o amor e a presença de Deus estão lá conosco. Ele nos vê por quem realmente somos, mesmo quando não podemos vê-lo. A história de Sara é um belo exemplo de como o tempo de Deus geralmente é diferente do nosso. Ela esperou décadas por uma promessa de ser cumprida e, durante esse tempo, teria sido fácil perder a esperança. Mas, a promessa de Deus estava sempre na hora, mesmo que pudesse ter parecido que não era. Aposto que você se sentiu assim, Sara. Chegou quando deveria. Sua mudança de nome era um sinal de um novo começo e um futuro que ela não poderia ter imaginado. Então, o que podemos aprender com a história dela hoje? Bem, a história de Sara nos lembra que, mesmo quando não temos certeza ou não acreditamos, Deus está sempre trabalhando nos bastidores. Quando Ele nos chama por um novo nome, seja real ou apenas em nossas mentes, é porque Ele está nos preparando para algo maior do que podemos imaginar. Você pode imaginar o que significaria para Sara deixar de ser uma mulher que não poderia ter filhos, riu por outros e até mesma, para se tornar a matriarca de uma nação que mudaria o mundo. O nome dela foi sobre entrar em seu chamado, seu destino e o plano incrível de Deus. Se há uma coisa que podemos aprender com Sara, é que às vezes precisamos rir das impossibilidades, porque é aí que Deus adora aparecer mais. Ok, a seguir é uma das cenas de ação mais dramáticas que você já viu. A Bíblia está cheia de mudanças de nome e o de Jacó é particularmente interessante. Ele também é conhecido como Israel. Se você está familiarizado com a história de Jacó,
sabe que ele é um personagem complicado. Seu nome, Jacó, significa literalmente supupantero ou calcanhar, o que é meio adequado porque, desde o início, esse cara era conhecido por alguns movimentos muito sorrateiros. Vamos rebobinar um pouco. Jacó era o gêmeo mais jovem. A Bíblia tem algumas mudanças de nome realmente interessantes. Jacó se torna Israel. Se você está familiarizado com a história de Jacó, já sabe que ele é um personagem complicado. Seu nome, Jacó, significa literalmente supupantero ou calcanhar, o que é meio adequado porque, desde o início, esse cara era conhecido por fazer alguns movimentos muito sorrateiros. Vamos rebobinar um pouco. Jacó era o irmão gêmeo mais novo de Esaú, e a partir do momento em que nasceram, havia tensão entre eles. Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú, e isso praticamente deu tom para o relacionamento deles à medida que cresciam. Jacó cumpriu seu nome quando enganou Esaú de sua primogenitura com uma tigela de ensopado. Eu sei, Esaú. O que você estava pensando? Mais tarde, com a ajuda de sua mãe, ele endireitou as coisas. Jacó e Esaú tiveram um relacionamento complicado. Desde o início, havia muita tensão entre eles. Quando eles eram jovens, Jacó enganou Esaú de sua primogenitura, enganando com uma tigela de ensopado. Eu sei, Esaú. O que você estava pensando? Mais tarde, com a ajuda de sua mãe, ele enganou seu pai, Isaque, a dar-lhe a bênção de Esaú. Este é um exemplo perfeito de uma rivalidade séria de irmãos. Mas aqui está a coisa sobre Jacó. Ele não era exatamente conhecido por ser o cara mais honesto ou direto. Deus tinha grandes planos para ele. Não é interessante a frequência com que Deus escolhe as pessoas que parecem menos propensas a executar seus planos? Você já ouviu falar da história de Jacó e Esaú? É muito interessante. Você deve ter ouvido dizer que Jacó enganou seu pai, Isaque, a dar-lhe a bênção de Esaú. Isso soa como uma rivalidade muito intensa entre irmãos, certo? Mas aqui está a coisa: Jacó não era exatamente conhecido por ser o cara mais honesto ou direto. Deus tinha grandes planos para ele, e ele escolheu as pessoas que pareciam menos propensas a realizar seus maiores planos. Jacó pode ter sido um enganador, mas Deus ainda não havia feito com ele. Avanço rápido de alguns anos, e Jacó fugiu da ira de seu irmão, casou-se com duas irmãs e teve uma longa história lá. Agora, ele está voltando para enfrentar Esaú depois de muitos anos de diferença. Jacó está compreensivelmente nervoso. Quero dizer, se você enganou seu irmão de tudo que ele segurava e, depois de uma longa jornada, Jacó finalmente retorna para enfrentar seu irmão, Esaú. Após anos de afastamento, Jacó está compreensivelmente nervoso. Ele está preocupado com a reunião da família, para dizer o mínimo. Mas, no caminho, algo realmente incrível acontece. Jacó tem um encontro que mudará sua vida para sempre. É uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Uma noite, enquanto Jacó está acampando perto do rio Jaboque, ele se encontra sozinho. De repente, do nada, um homem aparece e começa, então, ele foge. Você também pode estar um pouco preocupado com a reunião da família, mas, a caminho, algo realmente incrível acontece. Jacó tem um encontro que mudará sua vida para sempre. É uma das histórias mais loucas da Bíblia. Uma noite, como Jacó está acampando perto do rio Jaboque, ele se encontra sozinho. De repente, do nada, um homem aparece e começa a lutar com ele. Sim, você ouviu isso certo. Jacó acaba em uma luta de luta livre a noite toda com uma figura misteriosa. E isso não é apenas uma briga amigável, é uma luta que dura até o intervalo do amanhecer. Agora, é aqui que fica realmente interessante. Este homem acaba por não ser uma pessoa comum. Enquanto a partida de luta livre continua, fica claro que, você pode imaginar lutar com Deus. Bem, foi exatamente o que Jacó fez. Ele lutou com uma figura misteriosa e continuou até o sol aparecer. E entenda isso, o homem não era apenas uma pessoa comum. Enquanto a partida continuava, ficou claro que Jacó estava realmente lutando com o próprio Deus, ou pelo menos com um anjo enviado por Deus. Você pode acreditar. Jacó,
O cara conhecido por ser um trapaceiro, agora estava em uma luta física com Deus. Isso não é profundamente simbólico? A vida inteira de Jacó foi uma luta, e agora ele estava lutando com a própria ideia de Deus. Jacó está lutando com Deus, ou pelo menos com um anjo enviado por Deus. Este é um momento realmente significativo. Jacó é conhecido por ser um enganador e trapaceiro, por isso é incrível que ele esteja fisicamente lutando com Deus. A vida inteira de Jacó tem sido uma luta. Ele está lutando para avançar, ser abençoado e com sua identidade. E agora, no meio da noite, ele está literalmente lutando por sua vida e seu futuro. À medida que o amanhecer se aproxima, o homem percebe que Jacó não vai desistir. A teimosia de Jacó, ou talvez devêssemos chamá-lo de persistência, está em plena força. Em um momento de poder divino, o homem toca o quadril de Jacó e é deslocado instantaneamente. Ai! Você pode pensar que esse seria o fim da partida, mas Jacó, fiel à sua natureza, se recusa a deixar ir. Mesmo com o quadril dele, ele se apega a essa figura divina e diz: não vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Essa é uma jogada ousada, mas também é um momento de profunda transformação para Jacó. Não é apenas lutar para o esporte aqui. Ele está lutando por algo mais profundo. Ele está lutando por uma bênção, por uma identidade, por algo que vai além da riqueza e truques relevantes que definiram seus anos anteriores. E então vem o momento que muda tudo. O homem, Deus ou anjo pede a Jacó uma pergunta simples, mas poderosa: qual é o seu nome agora? Não se trata apenas de lutar para o esporte aqui. É muito mais. É sobre uma bênção, uma identidade, algo além da riqueza e truques relevantes que definiram seus anos anteriores. E vem no momento em que muda tudo. O homem, Deus ou anjo pede a Jacó uma pergunta simples, mas poderosa: qual é o seu nome agora? Lembre-se, os nomes na Bíblia são significativos. Quando Jacó diz: meu nome é Jacó, é mais do que apenas um nome. É uma admissão de quem ele tem sido, alguém que engana, alguém que luta para avançar por qualquer meio necessário. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e graça, não deixa Jacó nessa identidade. Em vez disso, Deus dá a Jacó um novo nome, Israel. E o que faz? Na Bíblia, os nomes são importantes. Quando Jacó diz: meu nome é Jacó, é mais do que apenas um nome. É sobre quem ele tem sido, alguém que às vezes luta, mas com a ajuda de Deus, pode superar. E Deus, em sua infinita sabedoria e graça, não deixa Jacó nessa identidade. Em vez disso, Deus dá a Jacó um novo nome, Israel, que significa quem luta com Deus, ou Deus prevalece. Este momento muda toda a identidade de Jacó. Ele não é mais apenas um cara que agarra os calcanhares e trata da vida. Ele agora é Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Isso é um grande negócio. É um nome que carrega não apenas uma nova identidade, mas um futuro totalmente novo. O nome de Israel tem um belo significado. Significa quem luta com Deus, ou Deus prevalece. Toda a identidade de Jacó é transformada. Ele não é mais apenas um cara que agarra os calcanhares e trata da vida. Ele agora é Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Isso é um grande negócio. É um nome que carrega não apenas uma nova identidade, mas um futuro totalmente novo. Israel se tornaria o pai das 12 tribos de Israel, o próprio fundamento da nação que leva seu nome até hoje. Mas espere, ainda não terminamos. Após a partida de luta livre e a mudança de nome, Deus abençoa Israel. Jacó, agora Israel, se afasta do encontro com um lembrete permanente daquela noite. Seu quadril deslocado significa que ele sempre irá se tornar o pai das 12 tribos de Israel, o próprio fundamento da nação que leva seu nome até hoje. Mas espere, ainda não terminamos. Após a partida de luta livre e a mudança de nome, Deus abençoa Israel. Jacó, agora Israel, se afasta do encontro com um lembrete permanente daquela noite. Seu quadril deslocado significa que ele sempre terá um mancho físico. Mas é mais do que isso. É um símbolo de sua transformação. Às vezes, quando lutamos com Deus, saímos do outro lado, talvez até ferido de alguma maneira,
mas com um novo entendimento de quem somos e quem é Deus agora. Vamos levar um segundo para refletir sobre o que tudo isso significa para nós. A história de Jacó nos mostra que não há problema em lutar. É perfeitamente bom lutar, questionar e segurar a vida querida quando as coisas não estão indo do jeito que pensávamos que o fariam. Deus não tem medo de nossas lutas, e Ele quer o melhor para nós. Às vezes, nossas lutas nos ajudam a encontrar nossa verdadeira identidade. O novo nome de Jacó, Israel, não era apenas a batalha que ele lutou naquela noite, era sobre a vida que ele iria. Imagine viver uma vida que o levaria ao peso de uma nação. Seu nome mudou, mostrou que Deus tinha grandes planos para ele, muito além de qualquer coisa que Jacó poderia ter imaginado por conta própria. Este é um lembrete poderoso para todos nós. Quando estamos passando por nossas próprias lutas, Deus pode estar nos preparando para algo maior do que podemos imaginar agora. Vamos falar sobre um nome. Você já se perguntou como seria carregar o peso de uma nação? Bem, foi exatamente o que aconteceu com uma das figuras menos conhecidas da Bíblia. O nome dele mudou, e isso mudou tudo. Sua história é cheia de drama político, mudando a dinâmica do poder e uma mudança de nome que veio com algumas consequências não tão baixas. Estamos falando de Alaquim, que se tornou Gem. Ao contrário de Abraham ou Israel, essa não foi uma mudança de nome ligada a alguma grande promessa divina. Não, este vem com uma história diferente. É uma história triste, com muitas lutas de poder e brigando por quem consegue o quê. Então, vamos falar sobre Eliaquim. O nome dele foi alterado, e nós realmente não sabemos o porquê. Mas sabemos que ele era filho do rei Josias. Josaia foi um dos bons reis de Judá. Ele é famoso por fazer mudanças na religião e tentar levar o povo de Judá a adorar a Deus novamente. Ele limpou todos os ídolos e coisas que as pessoas estavam adorando. Ele veio à terra e é lembrado principalmente como um rei gentil e justo. Se você é filho do rei Josaia, pensaria que teria um trabalho difícil antes de você, ou você pode esperar que Eliaquim siga os passos de seu pai e mantenha Judá no caminho certo, mas, surpresa, surpresa, não foi assim que as coisas acabaram. Aqui é onde a história dá uma virada política. A morte de Josaia fez com que o reino de Judá perdesse seu líder, deixando o país em um estado de incerteza. Na época, o Egito e a Babilônia estavam envolvidos em uma competição feroz pelo controle da região. O pobre Judá se viu no meio desses dois poderosos impérios, presos no fogo cruzado. Tragicamente, Josaia foi morto pelos egípcios durante a Batalha de Megido. Em resposta, o Egito, sob a liderança do faraó Necho, interveio e decidiu assumir o controle da situação. Púlpito no trono agora, é aqui que Eliaquim entra em cena. Na época, o outro filho de Josaia, Jeaz, foi feito rei pelo povo de Judá por um tempo. Mas o faraó Necho não estava tendo nada disso. Ele não gostou da ideia de Judá tomar suas próprias decisões, então ele depôs Jeoás depois de apenas 3 meses e o arrastou para o Egito. Entre Eliaquim, seu irmão, Faraó viu houve essa oportunidade muito legal em Eliaquim, então eles decidiram fazer dele o novo rei de Judá. Mas aqui está a coisa, o faraó não queria que Eliaquim fosse apenas nenhum rei velho. Ele queria colocar seu próprio selo nas coisas, então ele lhe deu um novo nome, Gem, que significa o Senhor estabeleceu. Isso não é irônico, especialmente considerando que foi o faraó Necho quem realmente o estabeleceu, não Deus. Vamos fazer uma pausa aqui por um segundo. Isso não foi apenas uma mudança de nome típica, onde Deus entra e dá a alguém uma nova identidade como parte de um plano divino. Este foi um movimento político, e o faraó estava mostrando seu poder. Ele estava mostrando que controlava o trono de Judá e, mudando o nome de Alim para Gem, ele estava dizendo, estou no comando aqui, e esse cara faz o que digo. Era uma maneira de mostrar a todos que ele estava no controle. Ele era uma figura de autoridade sobre a situação, e ele era muito apreciado. Ele concordou com isso, apesar de não ter muita escolha. Mas é aqui que as coisas começaram a ir para o sul para Gem. Seu reinado não era exatamente o que você chamaria de sucesso, ao contrário de seu pai Josaia. Gem não estava muito interessado em reforma religiosa ou manter as leis de Deus. Na verdade, ele era o contrário.
Ele ignorou os profetas e oprimiu que as pessoas tiveram que pagar impostos pesados ao Egito, mas eles não estavam interessados em seguir os caminhos de Deus. Eles estavam mais preocupados em manter o Egito feliz e manter seu poder. É fácil imaginar o povo de Judá arranhando a cabeça, imaginando como eles foram do justo Josias para esse cara. Lembra como mencionei Babilônia mais cedo? Bem, a Babilônia não foi forçada a pagar impostos pesados ao Egito. Ele não estava interessado em seguir os caminhos de Deus. Ele estava mais preocupado em manter o Egito feliz e manter seu poder. Você quase pode imaginar o povo de Judá coçando a cabeça, imaginando como eles foram do justo Josias para esse cara. Lembra como mencionei Babilônia mais cedo? Bem, a Babilônia não estava prestes a deixar o Egito controlar Judá sem lutar. Entre em Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que derrotou o Egito e assumiu o controle da região. O pobre Gen se viu pego em um cabo de guerra entre duas superpotências. A princípio, Gen foi forçado a se submeter à Babilônia, prestando homenagem e basicamente fazendo o que Nabucodonosor disse. Mas sendo o rei não tão sábio que parece que o Egito estava prestes a dominar Judá, mas então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que já havia derrotado o Egito, apareceu e assumiu o controle da região. O pobre Gen se viu em um lugar difícil, preso entre duas superpotências. No começo, ele teve que se submeter à Babilônia, prestando homenagem e basicamente fazendo o que Nabucodonosor disse. Mas sendo o rei não tão sábio que ele era, ele acabou se rebelando contra a Babilônia. Agora, essa não foi a jogada mais inteligente. Nabucodonosor não era exatamente o tipo de cara que você queria chatear. Quando Gen se rebelou, Nabucodonosor enviou seus exércitos para lidar com ele, e as coisas não foram bem para o nosso recém-chamado King. Gen morreu durante o cerco de Jerusalém. Alguns dizem que ele foi morto pelos babilônios, enquanto outros sugerem que seu próprio povo era o culpado. É possível que ele tenha mudado de coração. Seu reinado chegou ao fim de uma maneira muito infeliz, e seu corpo estava simplesmente descartado de fora dos portões da cidade, o que não era o enterro real que ele poderia esperar. Então, o que podemos aprender com a história de Jaime? Bem, existem algumas lições que podemos levar aqui. Os primeiros nomes têm significado, mas apenas porque alguém recebe um novo nome não significa que é fácil se perder na história de Gen, mas há algumas lições importantes para levar. Primeiro, os nomes são importantes. Quando Gen mudou seu nome, não mudou quem ele era. Na verdade, ele fez algumas escolhas ruins e desobedeceu, mesmo que seu novo nome significasse alguma coisa. Isso nos mostra que um nome é apenas um rótulo, a menos que seja apoiado por ações e fé. Segundo, a história de Gen é uma história de advertência sobre a importância do caráter na liderança. Mesmo se você mudar seu nome, ele não o torna automaticamente uma pessoa melhor ou um governante melhor. Consequências de ignorar a orientação de Deus. Gen era diferente de seu pai, que fez o possível para liderar Judá de acordo com a lei de Deus. Gen, no entanto, escolheu um caminho diferente. Ele deu as costas ao que era certo e escolheu jogar jogos políticos e confiar em poderes estrangeiros. Sua recusa em ouvir os avisos dos profetas e sua rebelião contra a Babilônia finalmente levaram à sua queda. Por fim, a história de Gen nos mostrou. A história de Gen nos ensina muito. Por exemplo, mostra os perigos de tentar se apegar a qualquer custo. Gen foi colocado no trono pelo faraó Necho, mas, em vez de liderar com sabedoria ou humildade, ele se apegou ao poder de todas as maneiras erradas. Suas decisões não apenas o impactaram, eles tiveram consequências duradouras para Judá, contribuindo para a eventual destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Mas a história de Gen ainda não acabou. A história de Kim pode não ser tão famosa ou inspiradora quanto algumas das outras figuras de que conversamos, mas é igualmente importante. É um lembrete de que o poder sem propósito e liderança sem fé pode levar à destruição. Embora sua mudança de nome fosse sinalizada, o Senhor estabeleceu, suas ações mostraram qualquer coisa, menos isso. Agora, é hora de falar sobre uma das transformações mais dramáticas e, ouso dizer, lendárias na Bíblia, Saul, o perseguidor dos cristãos, tornando-se Paulo,
um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Esta é a história final de redenção e propósito, onde um homem que estava literalmente caçando pessoas se tornou um dos líderes religiosos mais importantes da história. A jornada de Saul é realmente inspiradora. Ele deixou de tentar destruir a própria fé que mais tarde se tornou um de seus defensores mais apaixonados. É uma transformação notável, uma jornada de graça e um completo 180 na direção da vida. Então, vamos começar com Saul. Ele era um fariseu, o que significa que ele fazia parte da elite religiosa. Ele era um aluno altamente educado do famoso gel de rabino. Ele era absolutamente zeloso pela lei judaica. De fato, Saul era tão apaixonado por preservar as tradições judaicas que, quando esse novo movimento de seguidores de Jesus, cristãos, começou a crescer, ele o viu como uma ameaça perigosa. Ele pensou que eles não eram apenas equivocados, mas também ofensivos. E ele não deixou esse movimento crescer. Ele estava determinado a acabar com isso. Mas aqui está a coisa sobre Saul. Ele não estava apenas um pouco irritado com os cristãos. Ele era implacável. Nós o encontramos pela primeira vez no livro de Atos, onde ele está parado como Estevão, o primeiro mártir cristão, está sendo apedrejado até a morte. Saul não apenas aprova essa execução, mas também caça ativamente os cristãos, arrastando-os para fora de suas casas, jogando-os na prisão e até supervisionando suas mortes. Esse cara era implacável. Ele estava em uma missão, e não foi bom. Agora, vamos avançar rapidamente para a parte em que tudo muda. Saul está a caminho de Damasco com planos de reunir mais cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém nas redes, mas o que acontece a seguir é um dos momentos mais famosos de toda a Escritura. A Saul está em missão, mas não se passa. Ele estava a caminho de Damasco com planos de reunir mais cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém em correntes. Mas o que aconteceu a seguir é um dos momentos mais famosos de todas as Escrituras. Enquanto Saul estava viajando pela estrada, de repente uma luz ofuscante brilhava ao seu redor, e ele caiu no chão. Ele ouviu uma voz dizendo: Saul, Saul, por que você está me perseguindo? Saul, provavelmente em uma mistura de medo e confusão, perguntou: Quem é você, Senhor? E então a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Foi um momento de mudança de vida. Como ele está viajando pela estrada, uma luz ofuscante pisca ao seu redor, e ele cai no chão. Ele ouve uma voz dizendo: Saul, Saul, por que você está me perseguindo? Cheio de medo e confusão, Saul pergunta: Quem é você, Senhor? E então a voz responde: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saul percebe que ele não está apenas perseguindo os cristãos, ele está perseguindo o próprio Jesus. Essa é uma grande chamada de despertar. As coisas ficam ainda mais intensas. Saul fica cego pela luz, e seus companheiros precisam liderá-lo pela mão em Damasco por 3 dias. Saul fica completamente cego, incapaz de ver, incapaz de comer, incapaz de beber. Imagine que Saul, o homem que pensou ter visto tudo tão claramente, agora tem que sentar na escuridão e aceitar o fato de estar errado, realmente errado. Enquanto isso, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele fala com um discípulo chamado Ananas em Damasco e diz para ele encontrar Saul e colocar as mãos nele para que ele possa recuperar sua visão. Agora, vamos ser honestos, Ananas não está emocionada com essa ideia, já que a reputação de Saul não é a melhor. Enquanto isso, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele fala com um discípulo chamado Ananas em Damasco e diz para ele encontrar Saul e colocar as mãos nele para que ele possa recuperar sua visão. Agora, vamos ser honestos, Ananas não está emocionada com essa ideia. A reputação de Saul como assassino cristão se espalhou por toda parte. Então, quando Deus diz para ele curar esse cara, Ananas é como: Senhor, você tem certeza disso? Você sabe quem é esse cara? Mas Deus o tranquiliza, dizendo que Saul é seu instrumento escolhido para proclamar seu nome aos gentios, reis, e é realmente notável como Deus pode levar alguém que pode parecer o candidato menos provável e transformá-los em uma força que muda o mundo. Nesta bela história,
Deus pede a um homem chamado Ananas para curar um homem chamado Saulo. Ananas hesita, pensando: espere, eu sou realmente quem Deus escolheu fazer isso? Mas Deus o tranquiliza, dizendo que Saulo é seu instrumento escolhido para proclamar seu nome aos gentios, reis e o povo de Israel. Ananas obedece, e ele vai para Saulo. Ele coloca as mãos em Saulo e diz: o irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu para você na estrada, me enviou para que você possa ver novamente e ser preenchido com o Espírito Santo. Instantaneamente, algo como escalas cai dos olhos de Saulo, e ele pode ver novamente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. A partir desse momento, Saulo é um homem mudado. Ele é batizado, e a missão de sua vida exige um completo. Vamos falar sobre a mudança de nome por um tempo. Mesmo após sua conversão, Saulo continua a ser referido como Saulo nas Escrituras. Não é até mais tarde em Atos 13, quando ele está em sua primeira jornada missionária, que começamos a vê-lo chamado Paulo. Então, o que há com isso? Bem, o nome Saulo é um nome hebraico, e provavelmente estava ligado à sua herança e identidade judaica. Mas Paulo é seu nome romano e, quando começou a pregar aos gentios, fazia sentido ele usar seu nome romano. Especialmente porque sua missão era levar o evangelho para o mundo não judeu. A mudança de Saulo para Paulo não é apenas sobre ele adotar um nome mais familiar aos gentios. Também simboliza a enorme mudança que ocorreu em sua vida. Saulo, que costumava perseguir os cristãos, tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. A mudança de Saulo para Paulo não foi apenas uma mudança de nome. Foi uma grande mudança em sua vida. Saulo costumava ser o único a ir atrás dos cristãos, mas agora ele está na estrada, viajando por todo o Império Romano, orgulhosamente dizendo a todos que Jesus é o Filho de Deus. Não é uma história incrível? O que é realmente poderoso na história de Paulo é que ela nos mostra que qualquer um pode fazer uma mudança. Você já pensou em como a graça de Deus pode transformar até as pessoas mais difíceis? Bem, pegue Saulo, por exemplo. Ele era um homem que estava literalmente prendendo e matando cristãos. Mas ele se tornou um dos maiores missionários que o mundo já conheceu. Isso nos mostra que Deus pode levar os piores pecadores e transformá-los nos maiores santos. Isso mostra que a redenção é sempre possível, não importa o quão sombrio seja o passado de alguém. E a mudança de nome de Paulo também reflete sua nova missão. Como Saulo, ele era um fariseu, dedicado à lei judaica. Mas, como Paulo, ele é chamado a levar o evangelho aos gentios, para pessoas que ele era considerado um estranho a vida inteira, mas isso mudou. Seu novo nome mostra isso. E não vamos esquecer que Paulo não ficou apenas sentado após sua conversão. Ele se tornou uma potência para espalhar a fé cristã. Ele viajou pelo Império Romano, pregando, plantando igrejas e escrevendo letters que se tornaram uma grande parte do Novo Testamento. Suas cartas ainda são lidas e estudadas por milhões de pessoas em todo o mundo hoje. Nada mal para um cara cuja vida começou na pista errada. Agora, nós somos. Deixe-me falar sobre Gideon. Ele começou como um fazendeiro tímido, mas se tornou um guerreiro corajoso. Se você ouviu a história dele, sabe que é cheia de surpresas, ajuda divina e uma mudança de nome que é realmente significativa. O novo nome de Gideon, Jobal, marca um ponto de virada em sua vida. Como os outros sobre os quais conversamos, isso nos diz muito sobre sua jornada. Então, vamos definir a cena. Gideon viveu durante um tempo em que Israel estava com grandes problemas. Eles se afastaram de Deus e, como resultado, estavam enfrentando alguns desafios difíceis. Os israelitas estavam realmente sofrendo por causa dos midianitas. Eles eram como uma praga na terra. Eles entravam, roubavam colheitas, destruíam o gado e deixavam os israelitas lutando para sobreviver. Esse ciclo de opressão estava em andamento há 7 anos. Os israelitas estavam em seu ponto de ruptura. Eles gritaram a Deus por ajuda e, em resposta, Deus lhes enviou Gideon. Mas aqui está a reviravolta. Gideon não era exatamente o seu poderoso guerreiro típico. Quando encontramos Gideon no livro dos Juízes, ele está escondido em uma prensa de vinhos debulhando trigo. Sim, vocês, os israelitas,
Estavam realmente lutando. Eles pediram ajuda a Deus, e Deus enviou Gideon para ajudá-los. Mas Gideon não era o seu guerreiro típico. Quando encontramos Gideon no livro dos Juízes, ele está escondido em uma prensa de vinhos, debulhando trigo. Sim, você ouviu isso certo. Ele está debulhando trigo, que geralmente é feito ao ar livre dentro de uma prensa de vinho para ficar escondida dos midianitas. Este não é um cara que está entrando em batalha com uma espada na mão. Ele está com medo, tentando sobreviver, e honestamente, não se sentindo muito heróico, mas tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto eu deveria ouvir que Gideon, que geralmente é um nome muito prático, está debulhando trigo ao ar livre dentro de uma prensa de vinhos para ficar escondido dos midianitas. Ele está claramente assustado, tentando sobreviver, e não se sentindo muito heróico, mas então algo incrível acontece, um anjo do Senhor aparece Gideon e o cumprimenta, dizendo: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Agora, tenho certeza que você pode imaginar a reação de Gideon a esse poderoso guerreiro. Ele provavelmente olhou em volta para garantir que o anjo não estivesse falando com outra pessoa. Então, algo realmente incrível acontece, um anjo do Senhor parece Gideon e o cumprimenta, dizendo: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Agora, você pode imaginar a reação de Gideon a esse ser majestoso. Ele provavelmente olhou em volta, apenas para ter certeza de que o anjo não estava falando com outra pessoa. Mas, veja bem, esse é exatamente o ponto. Deus viu algo em Gideon que ainda não viu em si mesmo. Embora Gideon estivesse escondido, Deus o chamou de medo e de uma nova identidade. No entanto, Gideon, sendo um pouco cético, não estava convencido imediatamente. Ele basicamente diz: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? De onde estão todos os milagres que nossos ancestrais conversaram?" E você sabe o que? Essa é uma pergunta justa. Gideon não aceitou apenas seu chamado sem fazer algumas perguntas difíceis. E isso torna sua história tão relacionável. Às vezes estamos diante de desafios ou um chamado na vida, e é totalmente normal perguntar: "Por que eu?" ou "Por que agora?" Gideon não era diferente. Deus, no entanto, não recua. Ele diz a Gideon para ir com a força que tem e que ele entregará Israel dos midianitas. Ainda assim, Gideon não está convencido. Ele fica tipo: "Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco, e eu sou o mínimo na minha família. Não sei como posso salvá-los." Gideon foi tão honesto. Ele não estava exatamente cheio de confiança, mas Deus o tranquilizou, dizendo: "Estarei com você, e você derrubará todos os midianitas, deixando nenhum vivo. Israel, meu clã é o mais fraco, e eu sou o mínimo na minha família." Você tem que amar a honestidade de Gideon aqui. Ele não está exatamente cheio de confiança, mas Deus o tranquiliza, dizendo: "Estarei com você e você derrubará todos os midianitas, deixando nenhum vivo." Agora, antes que Gideon possa levar Israel à batalha, Deus pede que ele faça algo que realmente testa sua coragem. A família de Gideon e sua aldeia adoraram Baal, um deus falso, e Deus instrui Gideon a derrubar o altar para Baal e reduzir o poste de Acera ao lado. Esta não é uma tarefa pequena, já que eles adoram Baal. A adoração à bola era realmente comum e, destruindo esse altar, Gideon estava desafiando diretamente o modo de vida das pessoas e sua devoção a um Deus em que eles confiaram há anos. Então, o que Gideon faz? Bem, ele obedece, mas ele faz isso à noite porque ainda tem medo do que as pessoas podem fazer com ele. As ações de Gideon fizeram com que muitas pessoas ficassem chateadas. Eles estavam acostumados a um certo modo de vida e a um certo Deus, e as ações de Gideon ameaçaram isso. Então, o que Gideon faz? Ele obedece, mas faz isso à noite porque ainda tem medo do que as pessoas podem fazer com ele. Ele sabe que o progresso é o progresso, mesmo que ele ainda esteja assustado. Ele dá o primeiro passo de obediência. Gideon rasga o altar e constrói um altar para o Senhor em seu lugar. Ele oferece um sacrifício a Deus. Quando as pessoas acordam na manhã seguinte e percebem o que aconteceu, Gideon está assustado, mas ele ainda dá o primeiro passo da obediência.
Ele derruba o altar e constrói um altar para o Senhor em seu lugar, oferecendo um sacrifício a Deus. Quando as pessoas acordam na manhã seguinte e percebem o que aconteceu, ficam furiosas. Eles querem Gideon morto para destruir o altar de Bale. É aqui que entra a mudança de nome. O pai de Gideon, Joás, entra para defender seu filho. Ele diz à multidão irritada que, se Baal realmente é um deus, ele pode se defender quando alguém quebra seu altar. E assim, Gideon recebe o nome Jobal, o que significa deixe a bola lutar. É como se ele estivesse dizendo, se Baal é tão poderoso, deixe lutar suas próprias batalhas. O nome Jobal foi uma declaração e um desafio. Ele mostrou que Gideon havia enfrentado Deus falso e que se bola o nome Jobal, o que significa deixar bola lutar, era uma escolha ousada. Era como dizer, se Baal é tão poderoso, deixe lutar suas próprias batalhas. Foi uma declaração de independência e um desafio ao Deus falso. Se Baal realmente tivesse algum poder, ele poderia defender sua própria honra. Mas todos sabemos como isso acabou. Baal não fez nada, e o novo nome de Gideon se tornou um símbolo de sua ousadia diante da idolatria. Mas a história de Gideon não para por aí. Armado com sua nova identidade como Jobal, Gideon vai. A história de Gideon é um dos contos mais inspiradores de coragem e fé na Bíblia. Com sua nova identidade como Jobal, ele liderou um pequeno exército de 300 homens corajosos contra as formidáveis forças midianitas. Através de uma série de eventos milagrosos, o exército de Gideon triunfa sobre os midianitas sem sequer ter que se envolver em um sentido tradicional. Eles simplesmente sopram suas trombetas, quebram seus potes e deixam o caos e a confusão da intervenção de Deus fazer o resto. Os midianitas se ligam e Israel é finalmente entregue de sua opressão. A mudança de nome de Gideon para Jobal simboliza um ponto de virada significativo na vida de Gideon, marcando sua transição de ser. Gideon era um líder de caça assustador no começo, mas ele acabou se tornando um líder forte e dedicado que estava disposto a enfrentar falsos ídolos e liderar seu povo à vitória. Seu novo nome nos lembra a bravura que ele mostrou em pé contra Baal e, mais importante, a fé que ele colocou em Deus em vez dos ídolos de sua cultura. Mas também há um lado advertido na história de Gideon. Mesmo depois de todas as suas vitórias e conquistas, ele faz um éfode dourado, que se torna um objeto de idolatria para o povo de Israel. É um lembrete de que mesmo os líderes mais fiéis podem tropeçar. É um lembrete de que mesmo os líderes mais fiéis podem tropeçar, e a atração da idolatria e da devoção extraviada é uma ameaça constante. Mas, seu nome, Jobal, permanece como um testemunho duradouro do momento em que ele defendeu a Deus e contra os falsos deuses de seu tempo. Agora, vamos falar sobre Joseph, o cara do The Technicolor Dreamcoat, um surto de. Joseph é uma figura amada com uma história notável. Ele interpretou os sonhos e subiu de uma cela de prisão para um palácio. Ao longo do caminho, ele recebeu um novo nome, Zafã-Pania, do faraó. Este nome tem grande importância. Interpretando sonhos e uma das histórias mais incríveis de trapos para ricos em toda a Bíblia. Mas você sabia que Joseph não simplesmente se levantou de uma cela de prisão para um palácio? Ele também conseguiu um novo nome ao longo do caminho, Zafã-Pania, cortesia do próprio faraó. É um nome que carrega muito significado. Refletindo a jornada de Joseph de dificuldades para a honra, e hoje vamos explorar o significado por trás disso. Vamos retroceder por um segundo. A história de Joseph começa com algum drama familiar. Ele é o 11º filho de Jacó, mas é o primogênito de Raquel, a esposa favorita de Jacó. Isso naturalmente faz de Joseph o filho favorito. Agora você pode imaginar em mim como isso aconteceu com os irmãos de Joseph. Alerta de spoiler, não está bem. Joseph não ajuda a ser importante quando começa a ter sonhos sobre como um dia toda a sua família, incluindo seus irmãos mais velhos, se curvará até então. Como se isso não bastasse, ele lhes conta sobre isso. Aqui está uma dica profissional: se você tem irmãos mais velhos, talvez mantenha seus sonhos consigo mesmo. Os irmãos de Joseph estavam cheios de ciúmes e ressentimento. Eles decidiram que tinham o suficiente de seu irmão sonhador.
Eles planejaram se livrar dele e acabaram vendendo-o para a escravidão. Fale sobre uma traição familiar. O pobre José foi arrastado para o Egito, e sua vida deu uma virada dramática para pior. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Mesmo na escravidão, o favor de Deus estava com José. Ele acabou na casa de Potifar, José de Ra. José era um funcionário no Egito, e rapidamente ganhou a confiança de Potifar. Em pouco tempo, José estava dirigindo toda a família. Tudo parecia estar olhando para José até que a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentar agredi-la, e José foi jogado na prisão. Sim, não é exatamente a vida dos sonhos que José pode ter imaginado, mas mesmo na prisão, Deus ainda estava com ele. José subiu a uma posição de autoridade na prisão e, enquanto estava lá, interpretou sonhos para 2 funcionários do faraó, o portador do filhote e o padeiro. Ele previu corretamente o futuro deles, um dos quais, José foi colocado de volta em seu trabalho, e o outro cara foi punido. José pediu ao portador do copo que se lembrasse dele e falasse bem ao faraó, mas é claro que o portador da copa esqueceu José assim que voltou ao seu trabalho confortável. Você pode pensar que esse foi o fim da história de José, mas não, o tempo de Deus é sempre perfeito. 2 anos depois, o próprio faraó teve alguns sonhos estranhos que nenhum de seus sábios ou mágicos poderia explicar. Foi quando o portador do copo se lembrou de repente José. Mais tarde, o faraó enviou José, que estava esperando. Enquanto ele está na prisão, José tem feito o que faz de melhor. Ele está interpretando os sonhos do faraó. José explica que esses sonhos são um aviso divino. Haverá 7 anos de abundância no Egito, seguidos por 7 anos de fome grave. Mas José não apenas interpreta os sonhos, ele também oferece uma solução. Ele sugere que o faraó nomeie alguém para administrar os grãos durante os anos de abundância, para que eles tenham o suficiente para os anos de fome. Agora, aqui é onde acontece o grande momento. O faraó está tão impressionado com a sabedoria e o insight de José que ele basicamente diz: você é. Quando ele foi contratado, José se tornou o segundo em comando sobre todo o Egito. Em outras palavras, ele se tornou o primeiro-ministro. É incrível como José mudou. Ele não fez o que a vida não parou. O Egito também foi um sinal da identidade egípcia de José. O faraó não apenas lhe deu um título e poder, ele lhe deu um nome que simbolizava o novo papel de José no reino egípcio. Essa mudança de nome foi uma marca de honra, e mostrou o quão longe José veio de seus dias como escravo. Mas você sabe, a jornada de José não era apenas escalar a escada política. Foi também uma jornada profunda e espiritual, e garoto, foi difícil. José enfrentou muitos desafios, e parecia que as coisas nunca ficariam bem. Mas ele nunca perdeu sua fé. Ele confiava muito no plano de Deus, mesmo quando parecia que o mundo estava desmoronando. Seu novo nome, Zapam-Paneah, era um símbolo da incrível obra de Deus em sua vida. José não era apenas um intérprete de sonho. Ele era a pessoa que Deus escolheu trazer a salvação para toda a sua nação e até além. E como Zapam-Paneah, José garantiu que tudo fosse coletado. Durante os 7 anos de abundância, ele conseguiu abrir seus armazéns e distribuir grãos às pessoas necessitadas. Mesmo quando a fome atingiu, ele continuou a dar grãos àqueles que precisavam disso. Pessoas de toda a região vieram ao Egito comprar grãos, incluindo os irmãos de José. Você pode se surpreender ao saber que esses eram os mesmos irmãos que o venderam para a escravidão todos esses anos atrás. A história se torna um círculo completo quando José, agora vestido com mantos finos egípcios e com seu novo nome e status, fica cara a cara com seus irmãos, que não o reconhecem. No começo, é compreensível que eles se sentissem assim. O garoto que eles traíram e vendidos por alguns pedaços de prata era agora o poderoso governante que segurava suas vidas em suas mãos. É um momento emocional e dramático, e por tudo isso, José mostra misericórdia. Ele perdoa seus irmãos, revelando que o que eles significavam para danos, Deus significava para o bem. A mudança de nome de José para Zapam-Paneah destaca o poder da transformação,
não apenas em termos de status e sucesso, mas no caráter. A ascensão de José ao poder não foi sobre vingança ou amargura, uma emoção tão difícil. É tudo sobre perdão, fé e cumprimento do plano de Deus. Seu novo nome simbolizava sua nova identidade como um salvador, não apenas para o Egito, mas para sua própria família e além. Então, o que podemos aprender com a história de José? Bem, nos lembra que os planos de Deus são maiores que nossas circunstâncias. José passou por traição, falsas acusações e prisão, mas tudo isso fazia parte do maior propósito de Deus. Seu nome mudou para Fenapenia para refletir sua jornada do sofrimento à salvação, e é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Apenas um lembrete amigável de que, mesmo durante os momentos mais difíceis, Deus está sempre trabalhando nos bastidores, preparando-nos para algo incrível. Então, vamos mergulhar em nossa próxima parada nesta emocionante jornada pelo mundo dos nomes bíblicos. Vamos falar sobre uma das mulheres mais heróicas e inspiradoras da Bíblia, Esther, também conhecida como Hadassa. A história de Esther é tudo sobre coragem, fé e destino, e está ligada a uma mudança de nome que está conectada a uma missão ousada para salvar seu povo da aniquilação. Mas antes de entrarmos nas partes emocionantes de sua história, vamos falar sobre como essa humilde garota judeu acabou com um nome persa e uma coroa, que era Hadassa. Bem, ela nasceu em uma família judia que vive no exílio na Pérsia. Seus pais morreram quando ela era jovem, e ela foi criada por seu primo Morai, que desempenhou um papel importante em sua vida e a história que se segue. Agora, Hadassa é hebraico e significa mártela, uma planta conhecida por sua fragrância e beleza, estreita, certo? Mas, por mais que Hadassa fosse bonita por dentro e por fora, sua vida era tudo menos fácil de viver como judeu em uma terra estrangeira sob o domínio persa. A vida foi um pouco desafiada para os judeus durante esse período. Eles não eram os favoritos da elite persa, e seu futuro sempre foi um pouco incerto. O rei Xerxes era o governante da Pérsia neste momento. Ele também era conhecido como Eros, e era um rei poderoso, mas impulsivo, que não era exatamente conhecido por suas sábias decisões. O livro de Esther começa com o rei Xerxes dando um grande partido. No meio de toda a diversão e jogos, ele toma uma decisão não tão agradável de humilhar publicamente sua esposa, a rainha Vasti, porque ela se recusou a comparecer à sua frente. Ele e seus amigos, que eram um pouco embriagados, tiveram um pouco de desacordo. Como resultado, Vasti é banida e Xerxes se vê precisando de uma nova rainha. É aqui que a história de Hadassa toma uma guinada dramática. Os conselheiros do rei sugerem um concurso de beleza, por que não? As mulheres mais bonitas de todo o império são trazidas ao palácio para ter a chance de ganhar o título de rainha. Hadassa, que vivia relativamente fora dos holofotes, de repente se vê empurrada nos holofotes. Mas aqui está o que quer, seu primo Morai diz para ela esconder sua identidade judaica. Hadassa sabia que ser judeu na corte persa não lhe ganharia exatamente nenhum favor, então ela assumiu o nome persa Esther, que significa estrela. E assim, Hadassa, a garota órfã judia, tornou-se Esther, a futura rainha da Pérsia. Mas a história de Esther é muito mais do que apenas ganhar um concurso de beleza real. Depois de um ano de tratamentos de beleza, Esther chama a atenção do rei e coroa sua rainha. No entanto, mesmo que ela esteja usando uma coroa, Esther ainda está escondendo sua verdadeira identidade. O palácio a vida de Esther já era bastante luxuoso, mas estava prestes a se tornar ainda mais complicado. Ela não tinha ideia de que sua herança judaica logo a colocaria em uma situação de vida ou morte. Não deixe-me apresentá-lo a Emon. Ele era um dos principais funcionários do rei Xerxes e teve um problema de ego. Ele esperava que todos se curvassem a ele, mas Morai, a prima e a figura paterna de Esther, se recusaram a se curvar. Por quê? Porque Morai, ser um judeu fiel, só se curvaria a Deus. Isso desencadeou uma cadeia de eventos que levaram Emon a eclodir um plano que era bastante mau. Ele convenceu Xerxes a assinar um decreto que permitiria a destruição de todos os judeus no Império Persa.
Ele até estabeleceu uma data para esse massacre, essencialmente planejando genocídio, tudo porque um homem, Morai, não lhe mostrou o respeito que ele pensava que merecia. Agora, Morai descobre sobre esse enredo e está compreensivelmente horrorizado. Ele imediatamente envia notícias para Esther, pedindo que ela fosse ao rei e implore por seu povo. Mas aqui está a coisa: aproximar-se do rei não convidado, até foi uma jogada arriscada para a rainha. Se o rei não lhe desse seu cetro dourado, ela poderia ter problemas. Você pode imaginar o quão difícil era para Esther escolher entre manter sua identidade em segredo para se proteger por enquanto ou revelando quem ela realmente era para salvar seu povo. Foi uma decisão muito difícil. Mas no final, Mordecai disse a Esther que Deus tinha um plano para ela, dizendo: quem sabe, mas que você veio à sua posição real por um tempo como esse. A ascensão à realeza não foi apenas um golpe de sorte. Deus a colocou nessa posição para um propósito. Foi um ponto de virada para Esther e, naquele momento, ela abraçou sua identidade como Rainha Esther Hadassa, o judeu. Depois de jejuar e orar por 3 dias, Esther a fez se mover. Ela se vestiu com suas vestes reais, se aproximou do rei, para o alívio de todos, Xerxes estendeu o sceptor Golden. A vida de Esther foi poupada, mas o drama estava longe de terminar. Em vez de contar imediatamente a Xerxes sobre o enredo de Amã, Esther é tão inteligente. Ela convida o rei e Amã para um monte de banquetes. Ela está planejando tudo para que, quando for a hora certa, ela possa contar ao rei sobre a trama em que Amã está trabalhando. Ela diz: se você gosta de mim, rei, por favor, deixe-me viver. Estou pedindo que você salve meu povo. Você pode imaginar o que Amã estava pensando quando percebeu o que havia acontecido. Ele estava comendo com a rainha, que era judeu, e agora sabia que era ela quem planejava tudo. Em um momento de intensa emoção, o rei Xerxes, sentindo-se enfurecido, tomou a difícil decisão de ordenar a execução do esmo. Mas então, em uma reviravolta do destino, Morai foi promovido ao papel anterior de On. O decreto para prejudicar o povo judeu foi repentinamente revertido e eles foram poupados. Essa incrível reviravolta dos eventos é um belo exemplo de como Deus pode usar as pessoas comuns de maneiras extraordinárias. A mudança em seu nome de Hadassa para Esther significa a sua jornada de ser uma menina comum para uma rainha e, mais importante, mostra sua transformação de uma jovem tímida e obediente em uma menina corajosa e ousada. A jornada de Esther é um belo exemplo de liderar do coração. Assim como a rainha Esther, todos temos o poder de fazer a diferença em nossas próprias vidas e na vida de outras pessoas. Às vezes, encontramos desafios que parecem esmagadores, mas é importante lembrar que há uma razão pela qual essas situações surgem. As palavras de Morai para Esther: por um tempo como esse, lembre-nos que todos somos chamados a correr riscos e agir com fé. Mesmo quando parece arriscado, podemos optar por sair e fazer a diferença. Lembre-se de que ser corajoso nem sempre significa fazer algo arriscado. Também pode significar ser corajoso nas pequenas coisas que fazemos todos os dias. Estamos exatamente onde devemos estar, e estamos aqui para fazer a diferença. Agora, deixe-me contar a história de um homem cujo nome mudou. Era uma declaração de fé e liderança. Seu nome era Joshua, mas ele era originalmente chamado de Osa. Você deve ter ouvido falar de Joshua, o homem que liderou os israelitas à terra prometida depois que Moisés morreu. Mas você sabia que a jornada dele para a liderança começou com uma mudança simples, mas significativa? Vamos mergulhar na transformação de Osa, um humilde servo, em Josué, o destemido líder de Israel. Será o primeiro a compartilhar. Agora, vamos falar sobre Osa. Seu nome significa salvação em hebraico, o que é incrível por si só. Osa nasceu na tribo de Efraim, uma das maiores e mais poderosas tribos de Israel. Quando jovem, ele se tornou assistente de Moisés, o que lhe deu a incrível oportunidade de testemunhar alguns dos momentos mais incríveis de Israel. História, tudo, desde as pragas no Egito até a separação do Mar Vermelho. Fale sobre ter um assento na primeira fila para adivinhar milagres. Mas Osa não era apenas ele também era um dos 12 espiões enviados por Moisés a conferir a terra de Canaã,
que Deus havia prometido aos israelitas. Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Os espiões retornaram com seu relatório e, embora a terra estivesse realmente cheia de leite e mel, também estava cheia de gigantes e cidades fortificadas. 10 dos espiões tremiam em suas botas, convencidos de que Israel não poderia conquistar a terra. Mas não Ossia. Junto com Caleb, ele era o único que tinha a fé que Deus lhes daria a terra. A vitória está agora aqui, e é hora de um novo nome. Moisés viu o potencial na fé e liderança de Osa, e ele decidiu dar a ele um novo nome, Joshua. O nome Joshua significa o Senhor é a salvação ou o Senhor salva. Isso acrescentou um toque especial de ênfase divina ao seu nome, tornando-o ainda mais poderoso. Não era mais apenas sobre a salvação geral, era sobre a salvação de Deus. Ao dar a Osa esse novo nome, Moisés estava dizendo que as vitórias futuras de Joshua não viriam de sua própria força, mas do poder de Deus trabalhando através dele. Essa mudança de nome foi um momento realmente importante na vida de Josué. Mostrou que Deus tinha um plano especial para ele ajudar a cumprir as promessas que havia feito aos israelitas. Vamos reservar um momento para pensar sobre o que isso significava. O novo nome de Joshua não era apenas um título, era uma maneira de mostrar suas fortes crenças e o caminho que Deus tinha para ele. Moisés não estava apenas dando um bom nome a Joshua, ele estava falando no futuro de Joshua. Joshua iria liderar os israelitas à batalha e levar a terra que seus ancestrais haviam sido prometidos por gerações. Isso foi um grande negócio. Quando se trata de conquista militar, era tudo sobre ter fé no plano de Deus, mesmo quando parecia que nada era possível. Basta olhar para Joshua. Depois que os israelitas vagavam pelo deserto por 40 anos, Joshua e Caleb permaneceram firmes em sua fé. Eles foram escolhidos para serem sucessores de Moisés, o que não é pouca coisa. Agora, imagine o peso dessa responsabilidade. Moisés, o homem que levou Israel da escravidão, que falou com Deus cara a cara, e que entregou os 10 mandamentos, estava agora confiando o papel a Josué. Isso é muito para lidar. Você sabe, é realmente lindo ver como a fé de Joshua brilha. Logo após a morte de Moisés, Deus diz: seja forte ou corajoso, porque você levará essas pessoas a herdar a terra que jurei aos seus ancestrais para lhes dar. E Deus repete esse comando 3 vezes, seja forte ou corajoso. É como se Deus estivesse guardando gentilmente Joshua, dizendo, não importa o que você enfrente, confie em mim. E Joshua faz exatamente isso. Seu primeiro grande teste de liderança vem com uma das histórias mais famosas da Bíblia, a Batalha de Jericó. Jericó era uma cidade com fortificações e foi a primeira cidade que os israelitas precisavam para conquistar a terra prometida. Aqui é onde as coisas ficaram interessantes. Deus não disse a Josué para invadir os portões ou construir torres de cerco. Em vez disso, ele lhe deu um plano B bastante incomum. Os israelitas deviam marchar pela cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, eles deviam marchar cerca de 7 vezes e soprar suas trombetas. Você não saberia disso. As paredes simplesmente entrariam em colapso. Agora, se você fosse Joshua, como lidaria com as coisas? Você pode estar pensando, esse é apenas o plano de Deus. Ou talvez você esteja pensando, trombetas? O que é isso? Bem, aqui é onde a fé de Joshua realmente brilha. Ele não questiona o plano de Deus. Ele não sugere que talvez uma estratégia militar mais tradicional possa funcionar melhor. Ele simplesmente obedece. E você não saberia? No 7º dia depois que os israelitas marcharam em torno de Jericó, as paredes caíram, assim como Deus havia prometido. Foi uma vitória impressionante, o tipo de vitória que define o tom para o resto da liderança de Josué. O nome de Joshua significa o Senhor é. Naquele momento, o incrível poder do amor e da graça de Deus ficou evidente. Não foram as estratégias inteligentes de Joshua que derrubaram os muros de Jericó, foi a intervenção divina de Deus trabalhando através dele. A vitória em Jericó é um testemunho da força da fé que Joshua possuía, lembrando-nos que nossa força não vem de nossa força, mas do amor e orientação de Deus. A história de Joshua não termina aí.
Sob sua orientação, os israelitas continuaram a querer uma vasta porção de Canaã, cumprindo a promessa de Deus a Abraão de que seus descendentes herdariam a terra. E ao longo de todas as batalhas, vitórias e desafios, o amor e o apoio do povo de Deus eram uma fonte constante de força, guiando-os para a frente. Desafios. Joshua permaneceu focado em uma coisa: liderar as pessoas em obediência a Deus. Sua fé não era apenas ganhar batalhas, tratava-se de orientar os israelitas a seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com sua aliança. Na famosa cena final da vida de Josué, ele reúne as pessoas e lhes dá um desafio final: escolha por si mesmo neste dia que você servirá, mas quanto a mim e minha casa, serviremos ao Senhor. É uma das declarações mais poderosas da Bíblia, nos diz tudo sobre a vida de Josué, desde o momento em que ele recebeu seu nome. Sua missão era servir ao Senhor e liderar Israel com fidelidade. Então, o que podemos aprender com a mudança de nome de Joshua? Bem, primeiro, nos lembra que Deus nos equipa com as ferramentas que precisamos para servi-lo. É tão interessante pensar em como Deus nos equipa para as tarefas que Ele nos chama. Quando Moisés deu a Asa o nome Joshua, não era apenas um nome, era um chamado divino. Joshua não iria liderar o povo à terra prometida por seu próprio poder, ele faria isso através da salvação de Deus. A mudança de nome foi um belo lembrete disso. Foi um lembrete de que toda a vitória e todas as batalhas seriam vencidas pela força de Deus, não por Josué. Em segundo lugar, a história de Joshua é um exemplo poderoso de fé em ação. Repetidas vezes, Joshua escolheu confiar em Deus, mesmo quando as probabilidades foram empilhadas contra ele. Seja enfrentando gigantes em Canaã ou marchando em Jericó com trombetas, Joshua acreditava que o plano de Deus era melhor do que qualquer estratégia humana. Sua fé não era passiva, era ousado, corajoso e sempre enraizado nas promessas de Deus. Em seguida, estamos mergulhando na história. Daniel é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Ele enfrentou alguns desafios muito difíceis, mas nunca deixou que isso o impeça de ser fiel a si mesmo. Ele viveu no exílio na Babilônia, o que foi um momento difícil. Era difícil permanecer fiel a Deus quando você está em um lugar que não se parece com o seu. Havia muitas tentações e pressões para se encaixar. Daniel também mudou seu nome. Ele ficou conhecido como Beltesazar, um nome que refletia a cultura babilônica e um esforço para mudar sua identidade. Mas, como veremos, o coração e a fé de Daniel permaneceram firmemente ancorados em Deus, independentemente do nome que ele recebeu. Vamos dar um passo atrás e entender a situação. Daniel era um jovem de Judá, parte da nobreza israelita. O rei Nabucodonosor da Babilônia cercou Jerusalém e levou muitos dos melhores e mais brilhantes da cidade para a Babilônia. Daniel, junto com 3 de seus amigos, Anania, agora Sadrach, Misael, agora Mesach, e Azaria, agora Abednego, foi levado para a Babilônia. Lá, eles foram treinados para servir na corte real. Está claro que os babilônios não estavam apenas procurando conquistar. As pessoas das nações queriam remodelar as mentes e identidades das pessoas que capturaram. Como eles começaram esse processo? Mudando seus nomes. O nome hebraico de Daniel significa Deus é meu juiz, um reflexo claro de sua fé e identidade. Mas quando ele chegou à Babilônia, o oficial-chefe lhe deu um novo nome, Beltesazar, que se pensa que significa algo como Bel, proteger sua vida. Bel sendo um dos principais deuses babilônicos, você vê o que está acontecendo aqui. Os babilônios estavam tentando tirar Daniel de sua identidade. Eles mudaram seu nome, tentando forçá-lo a adorar um deus falso. Era uma maneira de dizer: você não está mais em Israel, você está na Babilônia agora e precisa estar em conformidade com os nossos caminhos. Mas aqui está a coisa: embora os babilônios pudessem mudar o nome de Daniel, eles não podiam mudar seu coração. Eles poderiam chamá-lo de Beltesazar tudo o que queriam, mas Daniel sabia quem ele realmente era. Mais importante, ele sabia quem era seu Deus. É isso que torna sua história tão poderosa. Desde o início, Daniel deixou claro que ele não sabia que todos queremos aproveitar as pequenas coisas da vida, e Daniel não foi exceção.
Um dos primeiros testes que ele enfrentou veio quando ele e seus amigos receberam a comida e o vinho da Royal da mesa do rei. Eu sei como é tentador pegar um alimento gourmet gratuito, mas isso não era apenas comida. Provavelmente foi oferecido aos ídolos, e comer isso teria violado as leis alimentares que Daniel manteve sagrado. Então, o que Daniel faz? Ele solicita educadamente um menu diferente em vez de comer a comida do rei. Ele pede uma dieta de vegetais e Daniel teve fé que Deus cuidaria dele. Se você já tentou pular uma refeição em um jantar, sabe que nem sempre é fácil. Mas Daniel era respeitoso e firme em suas convicções. Aqui está a parte incrível: Deus honrou sua fé. Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e melhor nutridos do que qualquer um dos outros jovens que estavam comendo a comida real. Foi uma pequena vitória, mas deu o tom para o resto da vida de Daniel. Ele não ia comprometer, e Deus honraríamos sua fidelidade, mas os desafios não pararam por aí. À medida que Daniel cresceu em sabedoria e estatura, ele se tornou um dos conselheiros mais confiáveis da corte do rei Nabucodonosor. De fato, ele ganhou uma reputação de poder interpretar sonhos, algo que nenhum dos mágicos ou sábios da Babilônia poderia fazer. Quando o rei teve um sonho preocupante que ninguém podia interpretar, Daniel intensificou, não por causa de sua própria sabedoria, mas porque Deus revelou o significado a ele. E qual foi a reação do rei? A capacidade de Daniel de interpretar os sonhos foi tão incrível que ele ficou impressionado com a gratidão. Ele mostrou seu profundo apreço, dando-lhe presentes e promovendo-o a uma posição alta no reino. Embora Daniel fosse agora um dos homens mais poderosos da Babilônia, ele nunca esqueceu quem era o mais importante, quem era seu Deus. Ele pode ter tido o nome Beltesazar na Babilônia, mas sua identidade estava firmemente enraizada em sua fé. Uma das histórias mais icônicas sobre o Daniel é o famoso incidente de Den do Leão. Avançando um pouco durante o governo do rei Dário, Daniel havia se tornado cada vez mais importante, o que levou alguns funcionários a se sentirem com inveja. Eles criaram um plano para desacreditá-lo, mirando sua fé. Eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto de que, por 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus ou homem, exceto o rei. Qualquer pessoa pega quebrando esta lei seria jogada no covil do leão. Eles sabiam que Daniel não parava de orar ao seu Deus, e com certeza, eles estavam certos. Quando Daniel ouviu falar do decreto, o que ele fez? Você sabe o que Daniel fez? Ele não entrou em pânico. Ele não foi escondido. Ele simplesmente continuou fazendo o que sempre fez. Ele orava 3 vezes por dia, exatamente como tinha antes. E, é claro, seus inimigos não perderam o tempo relatando ao rei. O rei Darius ficou arrasado porque gostava de Daniel, mas a lei era lei, e não havia como voltar atrás. O pobre Daniel foi jogado na cova do leão, e todos esperavam que este fosse o fim dele. Mas a fé de Daniel era mais forte do que qualquer lei ou leões naquela noite. Deus enviou um anjo para fechar as bocas. Na manhã seguinte, os leões e Daniel saíram do Den Safian Sound. Foi outro exemplo incrível da presença constante de Deus, especialmente quando as coisas ficaram difíceis. O que é realmente inspirador na história de Daniel é que, apesar de ele enfrentar desafios como pressão para se encaixar, uma mudança de nome e viver em uma terra com diferentes crenças, Daniel nunca perdeu sua fé. Os babilônios poderiam lhe dar um novo nome, Beltesazar, mas não podiam mudar quem ele realmente era, um homem que serviu o único Deus verdadeiro. Então, o que podemos aprender com a mudança de nome de Daniel? Bem, isso nos mostra que nossa identidade em Deus é inabalável, não importa o que o mundo tente nos chamar. O novo nome de Daniel foi feito para honrar um Deus estrangeiro, mas o coração de Daniel pertencia ao Deus de Israel, e isso nunca mudou. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando enfrentamos a pressão para nos conformar, podemos permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus está conosco. A vida de Daniel também nos ensina sobre o poder da fidelidade nas pequenas coisas. Daniel era um amor. Ele não comia a comida do rei e continuava orando mesmo quando era contra a lei. Ele era tão bom em fazer essas pequenas coisas que mostravam sua obediência.
Ele estava preparado para os maiores testes de fé, como enfrentar a cova do leão. Ele não apenas subiu para a ocasião em que as coisas ficaram difíceis. Ele viveu sua fé dia a dia, e foi isso que lhe deu forças para permanecer nos momentos mais difíceis. Nossa história final de transformação nos leva a uma das mudanças de nome mais emocional e sincero na Bíblia. Neamai, que renomeou a mudança de nome de Neamai, nasceu de tristeza, dor e perda, mas sua história é de esperança. Ao contrário das outras mudanças de nome que exploramos, este não veio de um encontro divino, um decreto de rei ou uma grande transformação de purpose. Em vez disso, veio do coração. Em sua história, encontramos lições poderosas sobre tristeza, resiliência e como Deus pode trazer redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. Vamos começar com Neamai. O nome dela significa agradável ou doce em hebraico, o que parece apropriado no início de sua história. Neamai morava em Belém com o marido de Neamai, ALC, e seus 2 filhos, Malã e Shilom. Eram uma família unida. A vida não era perfeita, no entanto. Havia uma fome na terra, mas eles permaneceram fortes juntos. O nome de Neamai refletiu a agradável vida da vida, apesar de seus desafios. Mas então, as coisas levaram uma virada dramática e dolorosa. A fome forçou Neamai e sua família a deixar sua casa em Belém e viajar para a terra de Moabe. Agora, Moabe não era exatamente um lugar amigável para os israelitas. Era uma terra estrangeira com deuses e costumes estrangeiros, mas Neamai e sua família tinham os filhos de Neamai e escolheram sobreviver à fome enquanto estavam lá. Eles se casaram com mulheres moabitas e Ruth por um tempo. Parecia que a vida estava encontrando um novo ritmo nessa terra desconhecida. Mas então a tragédia ocorreu. Primeiro, o marido de Neamai, Elca, morreu, deixando-lhe uma viúva. Quando parecia que as coisas não podiam piorar, seus filhos, Malã e Chilion, também morreram. Isso deixou Neamai sem o marido e sem os filhos. Em uma cultura em que a segurança e o status de uma mulher estavam ligados ao marido, essa era uma situação muito difícil para Neamai. Pobre Neamai. Ela ficou completamente vulnerável. Ela agora era viúva em uma terra estrangeira, sem família imediata para proteger ou prever-lhe. Sua situação não era apenas uma profunda perda pessoal, mas também um desamparo total. É difícil exagerar o quão devastador isso era para ela. Ela havia perdido tudo o que mais importava para ela: sua casa, sua família, seu senso de propósito. No meio de sua dor, Neamai decidiu que a mulher que já havia sido chamada Pleasant não existia mais. Ela disse às filhas: Ruth estava voltando para Belém, mas ela se sentiu sem esperança. Quando ela chegou em casa, ela pediu ao povo que a chamasse de Mara em vez de Neamai porque estava muito triste. Ruth 1:20. O nome Mara significa amargo e que refletia como Neamai se sentia em relação à sua vida e sobre Deus. Ela acreditava que o Senhor havia lhe dado com ela uma mão dura, e não tinha vergonha de expressar essa dor. Este não foi apenas um momento de tristeza, era uma amargura profunda e duradoura que veio de um sentimento de abandono. Neamai passou por tanto que ela não se sentia mais como a mesma pessoa. Ela não era mais agradável. Ela estava quebrada, enlutada e amarga. Você já se sentiu assim? Como a vida tomou uma virada tão difícil que você dificilmente se reconhece mais. É aí que Neamai estava, mas aqui é onde a história começa a mudar. Embora Neamai se sentisse abandonado por Deus, Deus não a abandonou. De fato, Deus estava trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando uma história redentora que mudaria não apenas a vida de Neamai, mas também o curso da história. Neamai não estava completamente sozinha em sua tristeza, sua filha. Ruth era uma verdadeira amiga, sempre ao lado de Neamai. Mesmo quando Neamai queria voltar para sua família em Moabe e começar uma nova vida, Ruth não deixaria seu lado. Eles tinham um vínculo profundo, e uma das declarações mais emocionantes de lealdade na Bíblia veio de Ruth: onde você vai, eu irei, e para onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo e seu Deus, meu Deus. Onde você morre, eu vou morrer, e lá estarei enterrado. Ruth 1. Em 16-17. O compromisso inabalável de Ruth com Neamai era um sinal de que, mesmo em seu momento mais sombrio,
Neamai não estava sozinha. A lealdade e o amor de Ruth se tornaram um farol de esperança para Neamai. Embora Neamai não pudesse ver na época, juntos, eles retornaram a Belém. Neamai ainda carregava o peso de sua nova identidade como Mara, a amarga, mas a história ainda não havia terminado. De volta a Belém, Ruth tomou a iniciativa de reunir grãos nos campos para sustentar a si mesma e a Neamai. A história de Ruth é tão inspiradora. Ela chamou a atenção de Boaz, um proprietário de terras rico e gentil que por acaso era um parente do falecido marido de Neamai, Elimelech. Agora, é aqui que vemos a providência de Deus no trabalho. Boaz não apenas mostrou grande bondade com Ruth, permitindo que ela obtenha grãos extras de seus campos, mas ele também acabou sendo um redentor de parente no antigo Israel. Um redentor de parente era alguém que tinha o direito legal de resgatar a terra de um parente ou se casar com uma viúva para continuar a linha da família. E Boaz estava disposto. Eventualmente, ele e Estepde e eles se casaram. A união deles era um final feliz não apenas para Ruth, mas também para Neamai. Através do casamento de Boaz e Ruth, a linha familiar de Neamai foi restaurada. Mas espere, há mais. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Oede, e Oede se tornou o avô do rei Davi. Isso significa que a família de Neamai fazia parte da linhagem de Jesus Cristo. Isso não é incrível? Pense nisso por um momento. Neamai, que uma vez se chamou Mara por causa de sua amargura. O desespero tornou-se parte da história que levou ao nascimento do Messias. A mulher que pensou que sua vida havia terminado e acreditava que Deus se virou contra ela foi realmente tecida no maior plano de redenção de Deus. Então, o que podemos aprender com a mudança de nome de Neamai? Não há problema em ser honesto com Deus sobre a nossa dor. Neamai não escondeu sua dor ou finge que tudo estava bem. Ela expressou sua amargura e tristeza abertamente, e Deus não a rejeitou por isso. De fato, Deus foi a jornada de Neamai um belo exemplo do plano de Deus. Mesmo quando a vida parece amarga, Deus ainda pode tirar doçura de nossas circunstâncias. A história de Neamai nos lembra que Deus pode restaurar o que começou como amargura e terminar de alegria. Seu legado é um lembrete de que os planos de Deus são muito maiores que a nossa dor. Muitas vezes ouvimos histórias que nos mostram nomes são muito mais do que apenas palavras. Eles representam quem somos, nosso propósito e nossa jornada na vida. Quando Deus muda o nome de alguém, não é apenas um novo rótulo, é uma chance de moldar o futuro deles. Essas transformações nos lembram que, independentemente dos desafios que enfrentamos, nossa identidade não é definida pelo passado ou presente. Em vez disso, é moldado pelo amor e orientação de um poder superior. A voz de Deus ainda ressoa em nossas vidas, convidando-nos a seguir nossos sonhos e propósito. Eu só queria dizer que entendo se você está passando por um momento difícil, como Abrão esperando por uma promessa ou Neamai enfrentando desafios. Mas eu quero que você saiba que Deus te vê. Ele sabe quem você é e quem você deve se tornar. Ele está sempre lá, pronto para lhe dar um novo nome e nova identidade. Ele está pronto para trazer à tona a grandeza que ele já está colocado dentro de você. Assim como nas histórias de que conversamos, sua mudança de nome pode estar ao virar da esquina. Então, eu quero desafiá-lo a tomar um momento hoje e ser grato. Reserve um momento para se perguntar: que nome está me chamando? Que identidade, propósito ou destino ele está falando na minha vida agora? Todos sabemos que a vida pode ser difícil, mas não devemos esperar por condições perfeitas ou deixar que o medo nos segure. Devemos entrar com ousadia no nome e no futuro que Deus está nos chamando. Se você estiver pronto para essa transformação, adoraríamos que você se inscreva neste canal e tivesse o sino de notificação. Estamos todos juntos nisso, então continue procurando, continue crescendo e, acima de tudo, continue ouvindo quem conhece seu nome.